Olá, bom dia. Continuando o vídeo sobre cadeia alimentar, sobre impactos ambientais. Esse é mais rapidinho, só para lembrar, só para a gente isolar. Vocês sabem o que é cadeia alimentar, quais são os animais, os seres vivos, na verdade, que compõem a cadeia alimentar. A teia alimentar, que é um pouco maior, os vários ecossistemas que compõem essa cadeia alimentar. E sempre que você vê a interferência do ser humano nessa cadeia alimentar, você sente obviamente, uma consequência disso, consequência dos nossos atos. Exemplo, queimadas, estão faladas queimadas na Amazônia, que alguém pode dizer, é uma coisa natural. Não é natural, né? Isso é óbvio que você não tem de forma natural alguém derrubando uma quantidade incrível de árvores, matando seres vivos de forma indiscriminada para fazer um pasto para o gado. Isso não é natural. Ah, mas não é natural a gente se alimentar do gado? Escravagismo existe, porém, na natureza de forma equilibrada e não devastadora. E essa devastação toda da floresta em vários níveis, estou usando a floresta como exemplo, mas pode ser qualquer outro ecossistema, essa devastação de forma inconsequente causa vários impactos ambientais. Eu poderia estar falando de um rio, eu poderia estar falando de várias situações, mas vamos citar a floresta, que é a maior, né? Nós brasileiros temos o maior pedaço de floresta do planeta. A floresta amazônica é realmente incrível. Incrível na quantidade de água que ela evapora, na biodiversidade, incrível nos rios gigantescos que é formado lá, o maior do mundo também, isso de passagem. E quando você interfere nesse ecossistema, não é uma questão apenas financeira e econômica que vai agradar o ser humano, mas nós vamos gerar renda e dinheiro. Porém, cada centavo seu que for aplicado nessa região amazônica na forma de devastação não inteligente, na forma de desenvolvimento não sustentável, vai voltar no futuro bem próximo, no futuro das próximas gerações, não, um futuro bem próximo mesmo, na forma de impactos ambientais. E aí o mesmo governo que patrocinou essas queimadas, essa devastação, vai ter que desembolsar o seu dinheiro, que não é o dinheiro do governo, não tem dinheiro, o dinheiro é nosso. Tem que desembolsar o seu dinheiro para recuperar esse impacto ambiental, esse desastre ecológico que é causado. Como? Como nós gastamos um grande montante de dinheiro para preservar a nossa vida quando se fala de febre amarela. Mas de onde vem a febre amarela? Os animais deveriam estar na floresta, os insetos deveriam estar na floresta, não que não tenha no ambiente urbano, mas quando você causa uma grande devastação das florestas, aproximando a área urbana da floresta, em consequência você tem insetos que picam os animais lá que são hospedeiros, porém não são acometidos dessa doença, e esse inseto vem e pica o ser humano e traz doenças. Eu falei febre amarela, mas poderia ser malária, poderia ser, que é causada por um protozoário, né? Poderia ser viragem, né? Como citei a febre amarela, poderia ser dengue, zika, chikungunya, filariose. E notem que há uma gama aí de doenças causadas por insetos. Mas causadas por insetos, insetos não causam doenças. Os insetos, eles levam as doenças já existentes de um canto para outro, são vetores. A gente não vai ouvir falar de um mosquito da dengue morrendo de dengue, né? Então, tem isso. Bilhões gastos, quando poderiam ser economizados se você trabalhasse com desenvolvimento sustentável. Guarda essa palavra aí, desenvolvimento sustentável, que é importante. Não estou dizendo que a gente tem que morar em cima de uma árvore, como Peter Pan, não. Você pode construir o seu condomínio planejado, mas sempre pensando no desenvolvimento sustentável. Qual a forma de menos agredir a natureza? Qual a forma de coexistir de forma inteligente com essa natureza, com esse meio ambiente? Pense aí. Isso sempre tem que ser calculado. Por quê? Porque os incêndios que acontecem recentemente, sempre aconteceram, mas não nessa proporção, na floresta amazônica, libera grande quantidade de gás carbônico. Esse gás carbônico deveria ser resgatado pela própria floresta, mas não a Amazônia, porque é uma floresta clímax. Praticamente existe um equilíbrio entre essas árvores mais antigas, entre a demanda de gás carbônico que ela absorve e de oxigênio que ela libera. Árvores em desenvolvimento absorvem mais gás carbônico. E aí você pensa nisso. Logo,
quando eu queimo a floresta, eu primeiro mato o solo, tiro os nutrientes, que já não é muito, uma floresta clímax. Tiro os nutrientes do solo, acabo com os detritívoros que fazem parte da cadeia alimentar de solo, mato vegetações que não é só árvore, musgo, fícidens e outros. Todo um ecossistema ali é destruído pelo fogo. Isso demora centenas de anos para ser reconstituído. E eu não posso, como ser humano, esperar centenas de anos, que isso vai me prejudicar muito. Então, o desequilíbrio ambiental é grande. Outra, a floresta não é só produção de oxigênio. A floresta ela é um grande ar-condicionado do planeta. Ela evapora muita água, forma muitas nuvens e mantém esse equilíbrio térmico. Essas chuvas que ocorrem na região e é distribuído por todo o planeta. Então, você tem o ar-condicionado do planeta na floresta amazônica. Se você interfere nesse ecossistema, você causa vários impactos ambientais e até impactos socioeconômicos. Acabou com a cadeia alimentar em determinada área, causa um impacto ambiental. Como eu falei a vocês, traz doenças através do desequilíbrio ecológico dos insetos, que se sentem muito à vontade em reproduzir quando não existe seu predador natural. Anfíbios são extremamente sensíveis. Quando você destrói com fogo os sapos, por exemplo, de uma região, os insetos vão fazer a festa. E muitas vezes insetos vetores de doenças. Então, pense nisso. Comece o desequilíbrio a partir da base da cadeia alimentar e não do topo. Sempre da base da cadeia alimentar. Mas como é que a gente vai fazer, professor? Não vai ter mais madeireira? Não vai ter mais pasto? Vai ter sim. Existem várias empresas que trabalham de forma sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Quando você tem uma fazenda que você cria porcos, você utiliza as fezes dos porcos para produzir gás metano, e esse gás serve para aquecer ou para fomentar outra área da sua fazenda, além das fezes de frango, que você pode utilizar como adubo nitrogenado para as plantações, e essas plantações você pode alimentar os animais. Então, você cria um ciclo de uma cadeia alimentar própria, bem específica, na sua produção. Mas isso aí vai gastar mais dinheiro? Não. Você gasta dinheiro inicialmente, mas depois você recupera isso. Porque o que você gastaria de insumos que viriam de fora, você mesmo produz esses insumos. Além do selo verde, que é muito valorizado na exportação. Esse selo verde que você... Realmente existem países mais conscientes que só compram de países que produzem de forma consciente. Então, o Brasil tem que voltar a essa seara, a esse meio, a esse conjunto de países conscientes, evitando impactos ambientais. Então, lembre, crescimento urbano desorganizado, quando a gente não tem uma arvorezinha dessa aqui, ó, são raras em regiões urbanas. Mas cai folha e suja. Se suja, limpa. É o normal de todo ser vivo, né? Se sujou, limpa. Não tem problema. O problema é viver sem oxigênio, viver sem um clima aceitável, viver numa situação que você tem que gastar cada vez mais para ter um conforto. Aproveita bem a natureza, aproveita bem o ecossistema e suas cadeias alimentares. Então, respeita os animais da base, os seres vivos da base, aqueles que consomem realmente os da base, que são os primeiros consumidores primários e secundários, e vai mantendo tudo isso em equilíbrio de forma inteligente. Impactos ambientais mais citados são efeito estufa desequilibrado, que o efeito estufa é natural, porém o desequilíbrio dele pode causar muito aquecimento, até de madrugada, né, lugares que tem muito calor, que não deveria. Você não tem uma fonte de energia como o sol, já se pôs. Como é que continua tão quente? Efeito estufa de forma descontrolada. Você tem inversão térmica nas grandes cidades, você tem chuva ácida, causa mortandade de peixes e até de lavouras que são danificadas. Você tem também a questão do buraco na camada de ozônio, causado pela emissão de clorofluorocarboneto, que é muito notório já na atualidade. E você tem o pai de todo o desequilíbrio, que é o aquecimento global, que é um conjunto da obra. Então, estudem esses temas. Novamente, inversão térmica, efeito estufa desequilibrado, chuva ácida, aquecimento global, é o grande fenômeno da atualidade, além de outros que você pode perceber. Só para finalizar, vou citar um exemplo prático.
Ao construir uma estrada em determinada área, levando o desenvolvimento a uma cidade, você tem que fazer o relatório do impacto ambiental, que muitas vezes é colocado em uma gaveta e diz, não, dá para fazer, e faz. Só que você pode evitar a passagem de vários animais de um ponto para outro, animais de ecótono que a gente disse. Exemplo, você pode ter um pássaro que vive numa região, mas migra para outra para reproduzir. E se for um pássaro de solo, quero-quero, dizer que anda muito no solo, tuiuiu e outros pássaros que gostam de solo, eles podem rejeitar a passagem desses carros, não querer assumir o risco e migrar para outras regiões. Se esse pássaro eventualmente come peixes de uma lagoa ou de um rio, vamos dar um exemplo, piranhas, e ele não atravessa mais essa estrada construída pelo ser humano, essas piranhas vão ter uma superpopulação. E piranha você sabe como é, come tudo que vê pela frente. E essa superpopulação de piranhas vai causar a extinção de vários outros peixes do próprio lago, ou rio, ou lagoa, e até de animais maiores, como cobras aquáticas, como a sucuri e outros, que a piranha em grupo é sempre mais forte. Logo você terá a migração, desaparecimento desse pássaro, a exemplo tuiuiu, e nessa área de rio, lagoa ou lago, você terá a superpopulação de piranhas, destruindo toda a vida que tem no local. A água vai se tornar eutrofizada pela ausência de vida e abundância de uma única espécie, que vai morrendo ali. Os vegetais da lagoa vão também se tornar abundantes, porque não tem um controle mais dos peixes que comiam esse lodo, esses materiais. E aí você causa a morte da cadeia alimentar naquele local. Não existe mais uma cadeia alimentar, mas no máximo duas espécies ali praticando canibalismo, uma delas, a outra reproduzindo de forma abundante. Então, causou a morte da cadeia alimentar. Tudo por causa de uma estrada. Então, evita-se isso contornando de várias formas inteligentes. Existem estradas que mantêm túneis por baixo da estrada para garantir a passagem desses animais, para garantir o fluxo deles sem acidentes e guarda-reio uma proteção lateral para que eles não pulem, para que dificulte a passagem e eles passem por esses túneis. Muito simples, não acresce muito no preço da construção da estrada e mantém a urbanização inteligente, desenvolvimento sustentável. Então estudem e até a próxima, pessoal.